Olá, meu amigo, olá, minha amiga, caros telespectadores da TV Assembleia. Estamos aqui hoje no programa Assembleia Convida. E nós vamos falar sobre um tema que todo mundo hoje está se envolvendo cada vez mais com ele, que é a coleta seletiva, a reciclagem, aqueles produtos reaproveitáveis e que as pessoas separam e depois volta para a indústria, não é? Para ser reaproveitado pela indústria como nova matéria-prima. E estamos tendo a grata satisfação de recebermos aqui na TV Assembleia a visita de uma amiga muito querida. Trata-se da Rita de Cássia Gonçalves Viana. Esse assunto é com a Rita. Reciclagem, coleta seletiva. A Rita é uma guerreira por esta causa, pela causa ambiental, e ela nos dá o prazer na sua visita aqui hoje. Nós vamos conversar um pouco, viu, Rita? E você vai falar como é que tem sido essa vida sua nessa luta, nessa correria. Nós sabemos as visitas que a Rita faz às prefeituras, a conversa que ela trava com os prefeitos, com os secretários ambientais, secretários de meio ambiente das prefeituras, não é? E a Rita nós vamos aprender muito com a Rita sobre coleta seletiva, sobre reciclagem. A Rita, inclusive, vai receber um prêmio daqui a pouco. Ela vai falar a respeito disso. Rita, nós vamos falar um pouco sobre o CEADEC. Você hoje dirige o CEADEC, Centro de Estudos e Apoio ao Desenvolvimento Econômico e Cidadania. É isso? Emprego e Cidadania. Emprego e Cidadania. Isso, exato. Hamilton, é sempre um prazer estar aqui com o deputado, nosso deputado amigo dos catadores, da coleta seletiva do meio ambiente. Um prazer também aqui com você, telespectador, telespectadora. E esse tema da coleta seletiva, da inclusão social, esse é uma jornada, uma longa jornada que todos nós, né, que queremos um mundo melhor, um mundo mais sustentável para as nossas futuras gerações e para nós também lutamos aí e estamos nesse dia a dia. E a coleta seletiva, ela é um tema que nos apaixona e principalmente quando nós temos na coleta seletiva a oportunidade de dar a destinação ambientalmente adequada de todos os resíduos e ao mesmo tempo proporcionar a geração de emprego e renda para pessoas que até então estavam excluídas e à margem da sociedade. Então, esse é um tema que nos move, é uma paixão que nos move. E eu gosto muito também de resgatar as nossas origens. Quando nós começamos em 99, na nossa trajetória, das lutas que nós travamos e do apoio que nós tivemos do deputado. Desde lá, o início, onde nós iniciamos em Sorocaba com 23 catadores e o deputado lá pleiteando junto, à época era a CPFL, a antiga CPFL, para que fizesse toda a discussão, para que colocasse energia no local e então nós pudéssemos fazer com que os catadores se organizassem. E de lá para cá muita coisa cresceu, muita coisa avançou. Também aquela cooperativa naquele momento, que era a cooperativa de reciclagem da Zona Norte de Sorocaba, acabou se transformando na cooperativa de reciclagem de Sorocaba, por uma necessidade que a cooperativa demorou muito para comercializar. Da necessidade nós percebemos a dificuldade que tinham os catadores de comercializar e aí nascia a primeira rede solidária de catadores de materiais recicláveis do país, a rede Catavida. Então, já no ano de 2001 tivemos essa rede com 5 municípios e participamos de muitos eventos, os catadores, e é um vício nosso falar nós participamos, mas nós, enquanto uma OCIP hoje, que apoia essa luta e essa causa dos catadores, a gente se acha um pouco também catador e catadora de material reciclável, de vida, e é uma conjunção muito interessante, porque todos nós estamos com papéis diferentes, mas no mesmo objetivo.
E aí também no ano de 2001 houveram diversas participações. Existe o Movimento Nacional dos Catadores, esse movimento é um movimento que vem lutando muito pela defesa, pela democracia das cidades, pelo direito aos catadores de fazerem a coleta nos seus municípios. E todas essas lutas, elas culminaram em 2002. A partir do ano de 2002, o governo federal começou a fazer muitos, não só dar muitos incentivos, mas o governo federal começou a discutir com o Movimento Nacional dos Catadores a importância da coleta seletiva, da participação, e houve um grande avanço com o reconhecimento da profissão do catador no ano de 2003. Então, esse deputado foi, assim, algo fantástico. E não parou por aí. Em 2005 veio uma lei onde já possibilitava alterar a lei de licitação, onde os municípios poderiam fazer a contratação com cooperativas autênticas de catadores. E nós lá na região de Sorocaba nos articulando com todas as demandas, com todas as lutas. E quero ressaltar também um parceiro nosso de todas as horas, que é a Petrobras, por meio, no ano de 2003, do programa Fome Zero e posteriormente Desenvolvimento e Cidadania, uma empresa pública que foi fundamental parceira nossa na aquisição de projetos, de ferramentas que possibilitaram com que os catadores fizessem esse trabalho e chegassem até aqui. Então, isso é importante, né, porque a Rita preside o SEADEC. O SEADEC é um município, como ela própria já nos explicou aqui, né? Começou como uma ONG, uma ONG, né? Organização não governamental, e depois se transformou num município. Mas o SEADEC começou assim com poucos e bons, eu diria, né? Poucos parceiros, né? No início não havia esse hábito lá na cidade de Sorocaba, né? Era uma luta para convencermos o poder público municipal para adotar a coleta seletiva na cidade, né? Aproveitando a organização dos catadores, né? As cooperativas de catadores. Mas isso se desenvolveu muito, né? E depois extrapolou, inclusive, você já falou aqui para nós, sobre a Rede Catavida. Né? A Rede Catavida se expandiu, não ficou limitada a Sorocaba. Na realidade, hoje, ela está em toda a região, em toda a macro-região de Sorocaba, chega à região de Itapeva também. Né? Sim, verdade. 17 municípios. 17 municípios. Né? Cada um desses municípios exigiu uma dedicação do SEADEC, da Rita e seus parceiros do SEADEC, para o convencimento do prefeito local, não é? Sim. Da prefeita, dos vereadores, enfim, de que o poder público deveria adotar a coleta seletiva, não é? E organizar os seus catadores. Tornar esta prática aqui uma política social no município. E se desenvolveu tanto, né, que o SEADEC, depois do início dos primeiros passos dessa caminhada, o SEADEC passou também a dar curso de formação para os catadores. Sim, é verdade. Nós temos uma série de cursos de capacitação, desde como ele se portar em frente ao morador, conversando com o morador, explicando quais são os materiais, a questão de postura mesmo do catador, para que ele faça o convencimento, a educação socioambiental, quais os materiais que podem ser reciclados, de que forma que podem ser acondicionados, que é uma forma muito simples, até cursos de cooperativismo, de abordagem qualificada, de inclusão digital, né? Exatamente. Então, porque é importante você ter um equipamento, mas tão importante quanto você ter o equipamento é que ele se aproprie. Então, nós trabalhamos muito na cidadania e na formação de lideranças, na formação de que os catadores eles sejam autogestores do projeto, autogestores do empreendimento. Então, nesse sentido, nós estamos com muita expectativa esse ano, porque nós temos aí
gestões que estão iniciando, independente se o prefeito ou a prefeita foi reeleito, mas é uma nova gestão. E nós estamos com um desafio grande aí, que é a Política Nacional de Resíduos Sólidos e a sua implementação. Perfeito. Então, até 2014, nenhum material passível de reciclagem pode ir para aterro. É fim dos lixões, que é uma coisa que nem deveria existir, mas que nós sabemos que existem. E o que nós temos percebido é que a maioria das prefeituras ainda não elaboraram os seus planos e nós, até 2014, vamos ter que correr atrás dos prejuízos então, Rita, nesse sentido. Você, quando discorre, e eu diria de forma apaixonada, sobre a questão da coleta seletiva, da reciclagem, né? Você está sempre colocando o termo cidadania. Sim. Cidadania. Né? E eu lembro aqui, nós fizemos uma discussão há tempos atrás, inclusive aqui na Assembleia Legislativa, sim, funciona o COMPAS, Conselho Parlamentar pela Cultura de Paz. E nós, um dia, num debate, nós recebemos uma pessoa que falava sobre população invisível. Aquelas pessoas pelas quais nós passamos na rua e, às vezes, nem cumprimentamos. Né? Eu acho que isso aconteceu muito, ou acontece ainda, com muitos dos catadores e catadoras. Né? Quer dizer, é aquele cidadão que, desprovido de cidadania, é considerado como catador de lixo. E, às vezes, Hamilton, me permita... As pessoas olham olham de canto de olho assim e tal, mas às vezes nem bom dia, nem boa sim, tarde, não dirige uma palavra àquela pessoa, um cumprimento. Eu acho que a luta de vocês também, entre tantos méritos, ela tem esse, né? De tornar aquela pessoa uma pessoa visível, sim, um cidadão respeitável, e que as pessoas hoje olham de uma outra forma, né? Consideram de uma outra forma. Tem muito disso, inclusive, do próprio governo Lula, né? Sim, que fez Conferência Nacional dos Catadores de Recicláveis, né? Com gente do Brasil inteiro, com pessoas, com catadores dos mais diversos estados, das cidades, enfim. Eu acho que isso deu mais visibilidade para o catador enquanto cidadão. Essa coisa da cidadania, quando é que ela entra no debate, porque não é só resíduo sólido, não é só aquilo que é reaproveitável como matéria-prima para a indústria, mas, fundamentalmente, como é que, em que ponto dessa jornada as pessoas invisíveis aos olhos dos cidadãos, que não recebem um cumprimento, a mínima atenção, começam a tornar-se cidadãos. Olha, Milton, você tocou num ponto fundamental. Essa questão da invisibilidade, às vezes chega até beirar a repulsa, porque às vezes, infelizmente, ainda existe uma parcela pequena ainda, mas da população que vê naquele catador o próprio material, não é nem o material reciclável, mas vê como se fosse o próprio lixo, o próprio catador. Então, há uma repulsa. Se ele está numa calçada, ela passa na outra. Ou será que vai acontecer alguma coisa se ela passar? E aquelas pessoas que tiveram falta de oportunidade. Então, é uma situação assim muito gritante, e que nós percebemos que nos locais onde os catadores ainda não estão organizados, em cooperativas, em associações, ainda há muita. Então, há muito esse preconceito, esse enraizamento de ver no catador o próprio lixo que a sociedade descarta. Então, é uma coisa que todo mundo quer para longe de si. A distância. E quando aquele catador ele se organiza, e esse trabalho é um trabalho árduo de organizar esse catador, mas é muito interessante, ele é muito rico, e não tem nem palavras assim para descrever, porque quando você organiza algumas pessoas, aquele grupo ali,
que se sentia inferiorizado, à margem da sociedade, você discute, você coloca para ele a importância do trabalho dele, da honestidade do trabalho, do benefício que ele traz para o meio ambiente, do benefício que ele traz para a limpeza pública da cidade, ele começa a se autovalorizar. E essa autovalorização dele traz a autoestima e ele vai para a sociedade e ele começa a conversar, ele começa a dialogar e ele começa a buscar até melhorias no bairro dele. Se ele não tem casa, como que ele vai buscar uma casa? Se ele não tem, na moradia dele não tem condições básicas, como que ele vai buscar essas condições? Então, é um exercício, é uma construção da cidadania. Quer dizer, quando os catadores se organizam coletivamente, eles ganham essa cidadania que você se refere. Não é? Eles conquistam, eu acho que eles constroem. É verdade, bem corrigido. Né? Eles conquistam isso, né? E conquistam visibilidade, que aí passam a ser notados. Né? Eu acho, inclusive, que há um mérito, eu tenho observado lá o trabalho de vocês, na região, essa parceria com a Petrobras, né? Que a Petrobras foi uma parceira assim, extraordinária, né? Ela garantiu Sim. equipamentos, ela garantiu uniformes, até equipamentos de proteção, né? Sim. Porque essas pessoas podem manusear, inclusive, material contaminante. Com certeza. Né? Ela ganhou tudo isso, mas junto com isso ela ganhou consciência da importância de si própria. Né? Agora, vocês estão numa fase, inclusive, aliás, já faz algum tempo que estão superando aquela fase de tração humana, né? Que era aquele cidadão, aquela cidadã que andava pela rua arrastando um carrinho, puxando um carrinho, debaixo de sol, debaixo de chuva, não é? Vocês estão superando isso. Qual foi o trabalho demandado, digamos assim, para vocês conseguirem com que os catadores superassem isso? Porque existe um trabalho junto à população. Sim. Quer dizer, o catador adquiriu consciência e cidadania. Agora, ele também leva essa consciência para a população das cidades. Como é que se deu isso? Em que momento se dá esse processo? Essa questão que a gente chama de humanização do processo de coleta seletiva, ela se deu no ano de 2005, onde nós fizemos um projeto piloto no município de Sorocaba, numa região da cidade onde não existia coleta organizada com catadores de materiais recicláveis na cooperativa. E aí fizemos todo um mapeamento da cidade, daquela região, e os catadores começaram a fazer a coleta com o caminhão. E foi muito importante, muito interessante. É uma região, até hoje, da cidade, que é a única feita 100%, porque o caminhão passa, faz a coleta, leva para o galpão, onde lá é feita a triagem e é feito toda a forma de separação. O que isso muda? Muda no sentido das condições de trabalho, porque aqueles carrinhos com 500, 600 toneladas de material, 600 quilos de materiais no dia, isso provocava muito problema de saúde, sem contar o trabalho sozinho que eles tinham e que agora também está sendo feito em grupo. Então, existe ainda uma série de melhorias que nós estamos buscando, mas muito se foi avançado. A questão da humanização da coleta é algo fundamental para que ele tenha uma condição de trabalho mais digna, que ele não puxe carrinho. Posteriormente a isso, foram lançados, a Itaipu lançou um carrinho elétrico, outros lançaram outros carrinhos aí, mas o carrinho ainda tem um custo muito elevado. Quer dizer que existe incorporação de tecnologia, inclusive, dentro desse processo. Sim, com certeza. E hoje, o que nós percebemos é que qual é vamos dizer assim, a receita do sucesso, né? O catador, ele incorporou,
ele vai até o morador, ele faz o trabalho dele de forma qualificada. Esse morador tem um compromisso de fazer essa coleta, de fazer essa separação de material e de entregar para eles em determinados dias. É o que nós chamamos de coleta seletiva porta a porta. E que é algo que hoje está previsto na Política Nacional de Resíduos Sólidos também. Então, essa trajetória nossa, ela veio culminando hoje e facilitando para traçar um modelo de política pública, que nós conseguimos traçar esse modelo em 2005, para que ele seja multiplicado em várias regiões. Hoje nós já temos, nós recebemos visitas constantemente de vários estados, recebemos de fora do país também, para que as pessoas... um intercâmbio, inclusive, internacional. Sim, nós tivemos aí um pedido do governo da Venezuela, na verdade foi de uma corporação, um instituto da Venezuela, para querer fazer a reaplicação lá desse modelo de tecnologia social, porque hoje nós somos considerados uma tecnologia social, e é muito interessante, mas assim, eu sempre falo que nós avançamos muito, mas ainda nós temos muito ainda em que avançar, enquanto os catadores, enquanto houver catador perambulando pelas ruas dos municípios, com crianças, trabalhando de forma precária, sendo explorados, nosso trabalho ainda não terminou. Então, são pequenas partes que nós ajudamos a construir, mas que nós precisamos fazer muito mais ainda. Nós temos ampliado parcerias, nós estamos aí com parcerias com prefeituras, nós temos alguns convênios com prefeituras na capacitação, não só na capacitação de catadores, de formação de cooperativas, mas também junto a escolas, na questão, inclusive, dos planos municipais de gestão integrada de resíduos sólidos. Então, quer dizer, há uma contribuição, né, dos catadores organizados para com a administração municipal de políticas públicas. Sim. Né? Quer dizer, na área da saúde, na área da educação, você diz desse intercâmbio, inclusive, essa relação com as escolas, né? É claro que todos nós aqui sonhamos com o dia em que todos os cidadãos tenham a consciência de que devem separar o lixo, né? Separar os resíduos sólidos de tal maneira que uma parte deles não vá para dentro dos rios, como a gente tem verificado, por exemplo, as garrafas PET, né? Principalmente, né? Sim. Latinhas sendo jogadas nos rios, nos córregos, nos ribeirões, enfim, e finalmente elas sejam conduzidas à indústria, que elas são matéria-prima, elas podem voltar como novos produtos, né, para a sociedade. Então, que legal que vocês mantêm essa relação com a escola, palestras também, né, e que os nossos alunos em tenra idade já estejam aprendendo a importância da reciclagem e da coleta seletiva. Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos, porque essa conversa nossa está muito interessante.